Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje nós estamos iniciando a lição de número 13. Ela tem como título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Essa lição também marca o encerramento do primeiro trimestre de 2024. Então, para nós aqui do nosso canal, é uma honra, é um prazer, é uma alegria ter compartilhado com vocês esses 3 primeiros meses do trimestre de 2024 com vocês que estão aí compartilhando sabedoria, compartilhando conhecimento, compartilhando experiências. Foram momentos ímpares e eu tenho muito o que agradecer a Deus pela vida de cada um. Temos muitos novos inscritos que estão chegando agora, que estão conhecendo o nosso canal, e isso agrega muito ao nosso conteúdo, a nossa história. Então você faz parte dessa história, você faz parte dessa caminhada e juntos nós iremos muito longe. O meu muito obrigado, e antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo, eu gostaria de pedir para vocês aquele like do céu, aquele like abençoado que abençoa o canal, que abençoa os nossos vídeos. Também não deixe de comentar, deixar o seu comentário breve ali, isso é muito importante para o canal, e também não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Graças a Deus, nesse requisito, nós temos muitos compartilhamentos e isso tem ajudado a espalhar primeiramente a mensagem do Reino de Deus e também a divulgar o nosso canal. Então, conto com o apoio de vocês. Vocês podem dizer um amém aí, tá bom? Então, conto com a ajuda de vocês sempre, tá bom? Vamos lá. O poder de Deus na missão da igreja. Vamos, como de costume, vamos fazer o nosso encerramento já atingindo aqui o texto áureo. Dentro do texto áureo nós temos 3 principais divisões. Primeiro, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Então, a palavra que está em voga aqui, que está no centro dessa frase, é virtude. E recebereis o quê? A virtude. Virtude aqui no grego é dunamis. Dunamis é o poder capaz de reproduzir-se como num dínamo ou gerador. Então aqui nós já temos uma ideia dessa questão da virtude. Recebereis a virtude. Aquilo que você recebe se transforma, se renova, faz movimentar. É como um dínamo, é como um gerador, que quando recebe o combustível, ele começa a gerar energia, começa a gerar vida. E isso é muito importante, isso é muito significativo para nós. E aqui também, para quê? Para que receber virtude? Para sair fazendo milagres, sendo testemunhas do quê? Tá. E ser-me-eis testemunha. Mas testemunha do quê? Quando a gente fala de testemunha aqui, nós estamos falando de autenticar a veracidade dos fatos. Ou seja, eu recebo a virtude não para que eu me exponha e apareça, mas para que eu tenha e seja testemunha do reino de Deus, da pessoa e obra de Jesus. Então eu vou autenticar aquilo que Jesus já falou, aquilo que Jesus já fez. Então eu me torno uma testemunha de Jesus. E o caso aqui, importante também, né, que é o terceiro ponto, tanto em Jerusalém, aí eu estou falando de local, quanto na
Judéia, ou seja, toda a região da Judéia, e também Samaria. Então nós estamos falando de duas regiões, lembrando que Jerusalém é o ponto inicial, ponto crucial, o ponto de partida, só que essa Jerusalém está na Judéia, então esse evangelho não pode ficar restrito somente a Jerusalém. E também ele não pode estar limitado à Judéia e Samaria, mas o texto é muito enfático, e até os confins da terra. Então eu estou falando de localidade, de região e também de mundo. Lembrando que o versículo 8, ele antecede a ascensão de Jesus no versículo de número 9. Então isso é muito especial, isso é muito importante. Antes da partida de Jesus aos céus, ele deixa muito bem claro que vocês vão receber a virtude, que vai estar lá em Atos capítulo 2, mas depois disso vocês vão sair testemunhando, porque vocês se tornaram testemunhas de Jesus. A verdade prática, o Espírito Santo é a força motriz, ou seja, quando a gente fala de virtude, que é um dunamis, poder capaz de reproduzir como num dínamo ou num gerador, a própria verdade prática deixa muito bem claro o que é que faz movimentar essa roda, o que é que faz essa roda, esse elemento ter força, o Espírito Santo, porque ele é a força motriz que gira essas engrenagens, que é a nossa vida, o nosso corpo, a igreja, enfim, é ele que faz tudo isso se movimentar. Tanto é que o autor vai deixar bem claro que movimenta a igreja. E movimenta a igreja sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz, porque se ele é a força motriz, se ele concede dunamis, se ele concede virtude, ele concede o quê? Força para se movimentar. Então a igreja que não tem força para se movimentar, ela se torna incapaz de se movimentar e de cumprir a sua missão. Então incapaz é aquilo que tem impedimento, aquilo que é inapto, aquilo que é incompetente, que não tem competência. Então uma igreja sem o Espírito Santo, ela não consegue se movimentar. Atos capítulo de número 13, do versículo 1 até o versículo 4, nós vamos abordar de maneira mais sistemática, tá bom? Tanto o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 4, principalmente aqui na unidade de número 3. Então nós vamos pular esse ponto aqui, porque o que será explicado nós vamos abordar lá no tópico 3, tá bom? Então vamos lá para a nossa introdução. Dentro da nossa introdução, levando em consideração o texto que nos foi proposto, o poder de Deus na missão da igreja, não é o poder de Deus na igreja, não é o poder da igreja, não, é o poder de Deus na missão da igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é a portadora da missão. A igreja não é o reino, ela representa o reino de Deus. Então isso tem que ficar muito claro. Isso tem que ser deixado muito bem explicado. Por quê? Porque tem pessoas ainda que acreditam que somente a sua igreja será salva. E somente a sua igreja tem a verdade. Então isso é muito perigoso. Nós somos portadores dessa mensagem que não é da igreja. A mensagem é de Deus, é do reino. Foi ele que enviou o seu único filho como o primeiro missionário, tá bom? Então vamos lá. A introdução, nessa lição focaremos a nossa atenção no poder do Espírito na missão da Igreja de Cristo. Então, tome cuidado para não tomar outros caminhos, tá bom? Foque na lição. Assim demonstraremos que a ação do Espírito Santo é a contemporaneidade de seus dons na igreja
E não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível na sua maior necessidade. Então o autor deixa já claro na introdução essa questão do poder do Espírito Santo na missão, ele deixa muito bem claro o que será trabalhado. E esse poder, esse dunamis que foi falado, que é a virtude, recebereis virtude, não é somente o falar em línguas, pelo contrário, além do falar em línguas, os dons também são distribuídos. Dons que são praticados em prol e por causa do reino de Deus. Ok até aqui? Então, isso se torna imprescindível e uma necessidade. Porque o autor deixou bem claro aqui que não é uma mera opção acreditar ou não, ter ou não. Não é uma opção ter o Espírito Santo, ter os dons para serviço, ser ungido para o serviço, né? Nós, como pentecostais, uma das ênfases é que nós somos ungidos para a missão. E eu não estou falando daquela unção para presbítero, para diácono, para pastor, não. Todo cristão entende que nós somos ungidos para a missão, para fazer a obra de Deus. Então vamos lá. Então nós entendemos e compreendemos aqui que a ação do Espírito Santo está ligado à função que ele exerce. Ou seja, deixa eu explicar. A ação está ligada à função do Espírito Santo. Por quê? Porque a função está ligada à ação à função. Função do quê? Primeiro ponto, nós estamos falando do Espírito Santo. Inspirar, separar e enviar e ungir. E isso nós vemos em Lucas capítulo 4, Isaías 61, ou seja, a obra missionária que nós temos dentro de nós, essa chama missionária, essa centelha, né, que é acesa, é uma tarefa ligada exclusivamente pelo Espírito Santo. Essa é uma obra missionária que está ligada exclusivamente ao Espírito Santo. Então nós temos que compreender e entender tudo isso, tá bom? E aqui nós vamos ver essa questão: inspirar, separar, enviar e ungir. A ação do Espírito Santo está ligado à sua função. O que é que ele faz, tá? Então vamos lá. A doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas, o Evangelho de Lucas. Um ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos, propriamente dito, por Lucas, revelam o quê? O ministério do Espírito Santo de forma atuante, tanto na vida de Jesus, quanto na vida da igreja. Isso é fato. Entendendo também que sem a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus, totalmente dependente, né, da ação do Espírito Santo sobre ele, porque estava como homem, nós vamos ver também que a igreja também necessitou e necessita de ser testemunha, mas com o auxílio do Espírito Santo. E isso causa alguma estranheza, por quê? Porque as pessoas perguntam assim, mas para que o Espírito Santo? Por que eu devo acreditar? Para que? Qual é a função? E às vezes nós, na nossa ignorância, na nossa falta de conhecimento e experiência, colocamos o Espírito Santo abaixo, como se houvesse um primeiro lugar, um segundo lugar e um terceiro lugar. Nós colocamos Deus, Jesus e o Espírito Santo como se ele fosse o menorzinho. E assim nós compreendemos e entendemos muitas das vezes com a nossa ignorância e a nossa falta de experiência. Tanto é verdade que quando você olha para Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6, nós vamos ver a narrativa, né? Lucas narrando os acontecimentos da descida da promessa e da descida do Espírito Santo. E é interessante que quando nós olhamos para o versículo de número 7,
há uma pergunta que é feita ali. Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, há uma pergunta, há um interesse, há um questionamento em forma de pergunta dizendo: para quê? Por quê? Pois que não são todos esses homens galileus? E esses homens, todos esses homens que estão falando, né, houve um espanto. Eles estavam tentando entender qual era o motivo. Tanto é que no versículo 12 há uma indagação. Essa indagação vem dizendo o seguinte: e dizendo uns aos outros, o que quer dizer isto? No versículo 12, eles tentam compreender e perguntam: o que quer dizer isto? Esses acontecimentos, cada um falando na língua que o outro entende, o que quer dizer isso? Aí a questão das afirmações, que acontece muito hoje, né? O versículo de número 13 já nos mostra que lá atrás já tinha essas problemáticas. O versículo 13 eu tenho uma afirmação de um grupo de pessoas. E outros zombavam e diziam: estão cheios de mosto. Aqui é uma afirmação de um grupo levando em consideração vários aspectos, várias experiências e várias convicções, dizendo: não, eles estão embriagados. Há uma afirmação clara de que esses homens estão embriagados, enquanto outros estão indagando: o que quer dizer isso? E o outro grupo pergunta: oh, mas espera aí, não são todos galileus? Por que cada um fala na língua do outro, ao qual foi nascido? Enfim, fato é que no versículo 14 até o versículo 40, depois dessas indagações, há aqui a ministração de Pedro, aonde ele expõe o seu sermão e diz: eles não estão embriagados, e começa a falar sobre a profecia de Joel. Então, do versículo 14 até o versículo 40, Pedro defende a descida do Espírito Santo. Então é assim que funciona na nossa vida. Enquanto uns estavam perguntando, outros indagando, outros afirmando, Pedro falou: peraí, vocês já indagaram, vocês já afirmaram e vocês já perguntaram. Agora eu venho com a resposta para vocês aqui. Tanto é que no versículo 37, antes de chegar no encerramento do sermão, que vai do 14 ao 40, no versículo 37 já há uma preocupação. Eles olham uns para os outros, talvez aqueles que estavam afirmando, aqueles que estavam indagando, ou simplesmente aqueles que estavam perguntando o que estava acontecendo. Eles olham uns para os outros e dizem: irmãos, e agora? O que nós faremos? Ou seja, caíram em si. Que um simples mover, que para eles parecia algo banal, algo esquisito, algo de outro mundo, se tornou numa transformação maravilhosa de vidas. Então pare, pense, analise e reflita. A descida do Espírito Santo trouxe em certo momento uma confusão, mas ao desfecho trouxe salvação e conversão. Então, movimentos que nós temos na igreja muitas das vezes, que trazem só barulho e não traz renovação, não traz transformação e não traz mudança de vida, eu não posso classificar isso como algo sadio. Mas quando eu tenho renovo, tenho batismo com o Espírito Santo e principalmente eu tenho mudança de vida dentro daquele ambiente, sim, esse movimento teve benefícios. Então aqui foi a mesma coisa, cada um falava na língua do outro, parecia que era algo que não tinha edificação, mas aos poucos, com o sermão de Pedro, eles entenderam que precisavam de transformação. Tanto é que no versículo 43 ao 47, eu tenho o resultado. Qual que é o resultado? Mais de 3.000 almas se converteram por causa de um movimento pentecostal e uma ministração. Esse movimento trouxe a chama do Espírito Santo, trouxe a manifestação do Espírito Santo, mas também trouxe a palavra. É importante que não tenha só barulho, tenha palavra também. É importante que não tenha só palavra, tenha o barulho, né? Então é importante essas questões dentro do nosso meio pentecostal que nós valorizamos tanto, tá? Vamos lá.
Então aqui o subtópico de número 2, o enchimento do Espírito como experiência necessária. Aqui eu falei da revelação e aqui nós vamos falar sobre uma experiência necessária. Nós temos aqui as questões de Mateus capítulo 12, que vai falar sobre o poder de Jesus para expulsar demônios. Em Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 17, eu tenho a questão de que Jesus estava ensinando e o poder do Senhor estava com ele para curar. Então, olha que interessante, eu tenho Lucas falando que Jesus expulsava demônios, mas eu tenho Lucas também falando que Jesus ensinava. E não ficava só na retórica, havia o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, como você queira, para curar aquelas pessoas que estavam ouvindo, né? Então, olha que interessante. Então você vai ver também em Lucas capítulo 3, que o próprio autor deixa muito bem claro, que no batismo, enquanto ele orava, o Espírito Santo desceu sobre ele, né? E aqui em Lucas, deixa eu ver aqui, para mim não me perder, no versículo 16 de Lucas capítulo 4, né? Capítulo 4 de Lucas, versículo 16, você vai ter outra menção do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, a ação do poder do Espírito Santo sobre a vida dele, ao qual ele se levanta para ler. E através da leitura de Isaías, ali há uma autoproclamação da profecia sobre a vida dele. Ou seja, você tem episódios ao qual ele estava orando, quando ele orava, o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo. Você tem a menção de que ele estava se levantando para ler e abriu as Escrituras, e das palavras de Jesus surte uma autoproclamação da profecia se cumprindo na vida dele. Você também vê em Lucas capítulo 5, versículo 17, essa dependência, porque ele ensina, mas ele também cura, e nós vamos ver aqui do poder que estava sobre a vida dele para expulsar demônios, tá? Então nós temos aqui um ponto muito claro e objetivo. Vamos lá. Aqui nós vamos entender também que o Espírito Santo aparece como uma necessidade e não como uma opção, como nós já falamos. Os atos do Espírito Santo, tanto no ministério de Jesus, ou seja, o ministério público de Jesus e da igreja primitiva, foram iniciados sobre a experiência do Espírito Santo. Então essa experiência ela é importante na vida de qualquer cristão. Então no dia de Pentecostes marca o quê? A descida, como nós já falamos, do Espírito Santo prometido em poder. Então ele desce em poder, e uma coisa que nós não paramos para analisar, não é só o falar em línguas estranhas, línguas de outras nações ou línguas dos céus, como nós podemos definir também, embora Atos não foi a língua do outro, né? Tem glossolalia e xenolalia, né? Então, quando nós analisamos aqui, não ficou restrito somente ao ato de falar na língua do outro, que o outro entendesse sobre as grandezas de Deus. Não era para se exibir, não, pelo contrário, Deus não queria que as pessoas se exibissem. Olha, nós recebemos um poder sobrenatural e nós estamos falando em outra língua. Pelo contrário, eles falavam das grandezas de Deus, e isso é importante. E quando nós olhamos aqui, a questão do sermão de Pedro, que nós já falamos, que salvou mais de 3.000 almas, que também foi um sucesso, não foi só o falar em línguas, foi também uma ministração poderosa em defesa daquilo que estava acontecendo. E também um ponto crucial na descida do Espírito Santo. Ele torna possível o avanço do Evangelho aos confins da terra para ou aos
gentios, que até então estava restrita somente em Jerusalém. E aí nós voltamos às palavras de Jesus lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Não é só Jerusalém, não é só Judéia, não é somente Samaria, é os confins da terra. Então não vai ficar restrito somente aqui. Esse poder, ele não fica restrito, ele não é dessa igreja, ele não é desse povo, ele é para o mundo, não é do povo judeu, não é da igreja, é para o mundo, para que o mundo saiba quem é Jesus, o que faz a obra salvífica de Deus, tá? Então vamos lá. O enchimento do Espírito Santo como experiência concreta, tá? Nós falamos sobre uma experiência necessária, aqui nós falaremos sobre uma experiência concreta, e aqui o autor, né, na verdade, já começa a falar sobre essa experiência pentecostal como um acontecimento objetivo e não subjetivo. Ela pode ser vista e ouvida. Havia manifestações físicas que se tornaram reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava, né? E ouviu-se um som como que de um vento, e foram vistas línguas como repartidas de fogo. Então, esses elementos, eles são visíveis e invisíveis, ou seja, vistos e ouvido, né? Então isso é importante, essa experiência que toca, essa experiência que mexe com a gente, essa experiência que traz o quê? Algo concreto, não é alguém que falou. Você tem experiência com o Espírito Santo, você tem experiência com aquilo que Jesus fez na sua vida. Só você sabe o que você sente, né? Às vezes muitas pessoas sentem a presença do Espírito Santo de forma diferente. Não é quem grita mais, não é quem bate mais palma mais alto, não é quem pula mais, não é isso. Essas podem ser manifestações livres. Você pode pular se você quiser, se você sentir, você pode bater palma, você pode dar um glória a Deus alto, enfim. A manifestação física nossa, ela só demonstra que nós estamos sentindo algo, mas realmente o que é que nós estamos sentindo? Somente o nosso coração, somente o nosso corpo sabe, e isso extrapola para fora do nosso corpo. E quando nós olhamos essa questão da experiência concreta, é justamente isso. Eu não vivo de fábulas, eu não vivo de contos de carochinha, eu não vivo de coisas que o outro falou. Você tem que viver a sua experiência com Deus, a sua experiência com o Espírito Santo, tá? Então isso é importante. Vamos lá para o subtópico, né, de número 4, a doutrina pentecostal clássica. Entendendo que quando a gente fala de doutrina pentecostal clássica, nós estamos falando de um período, né, de 1910 a 1950, ao qual tem as 3 primeiras congregações pentecostais. 2 primeiras são estrangeiras e a terceira é nacional. A primeira, Congregação Cristã no Brasil, nós temos aí a partir de 1910, foi a primeira a vir, né, de forma oficial. Depois nós temos em 1911 a Assembleia de Deus, né, que era Missão de Fé Apostólica no início, depois da divisão, e depois vai se tornar Assembleia de Deus. Daniel Berg e Gunnar Wingre são os fundadores dessa igreja, eram batistas, os irmãos sabem muito bem da história. E a terceira, que muita gente não fala e talvez não saiba, que existe e passou a existir a partir de 1952, a primeira igreja genuinamente pentecostal brasileira, que é a Igreja Adventista da Promessa. É uma igreja pentecostal que existe até hoje. E muita gente não sabe, porque todas as igrejas que tem da primeira onda, elas são estrangeiras, né? E só vai surgir a Deus é Amor na segunda onda, que são as igrejas que vão aparecer. E a terceira onda, como exemplo, é a Universal. Mas de primeira onda, nós vamos ver a Igreja Adventista da Promessa, que é uma igreja genuinamente pentecostal,
em solo brasileiro, ela nasceu em solo brasileiro, enquanto a Assembleia de Deus e a Congregação do Brasil são igrejas estrangeiras. Depois pesquise lá, você vai ver o que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Aqui o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. E aqui o autor defende essa questão, essa ideia, né, do batismo no Espírito Santo ter a sua evidência como o falar em línguas, como evidência do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente, e em todas elas chama atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. É importante que, dentre aquilo que nós já falamos de Atos 2, a pregação de Pedro, o resultado das 3.000 almas, a questão dos confins da terra, a mensagem do Evangelho sendo pregada aos gentios, pelo fato de muita gente estar em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes, e também os questionamentos, perguntas, enfim, que tudo que foi falado no começo do vídeo, eu queria destacar 3 coisas importantes para você, para alimentar a sua mente concernente a isso. Quando o texto de Atos capítulo 2 fala de todos reunidos, você vê ali que no cenáculo, aproximadamente quase 120, você vê que acabou as intrigas, que acabou as discórdias, ninguém estava questionando quem seria o maior no reino de Deus, acabou as mentiras, já tinham presenciado o fim de Judas e como ele morreu de morte trágica, e então eles aprenderam muitas coisas. Então, quando eles estavam reunidos ali esperando, nós temos o seguinte: estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, não havia a divisão. O Espírito Santo ele só vai descer, ele só vai fazer a obra em ambientes que não tenha divisão, que não tenha discórdias, que não tenha contenda. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Igreja bagunçada, igreja que não tem ordem, não tem decência, igreja que não tem prudência e não tem manifestação. São igrejas hipócritas que dizem que tem, mas não tem. E quando nós olhamos todos reunidos, ou seja, todos os salvos candidatos ao batismo, sem discórdia, sem contenda e sem divergência. Pessoas cheias do Espírito Santo não têm esses atributos de mentiroso, de ladrão, de fofoqueiro. O Espírito Santo não tem compromisso com essas pessoas, e muito menos com igrejas que compactuam com esse tipo de situação, seja no púlpito ou fora do púlpito. Outra coisa importante é que um som vindo do céu, ou seja, pare, pense, analise e reflita. Um som vindo do céu fala da origem do que nós sentimos. Será que esses movimentos, esses barulhos que acontecem, será que é fogo de Deus? Será que está vindo do céu? Ou será que está vindo da terra? Será que está vindo de Deus ou será que está vindo do diabo? Tem muita coisa que é complicado de se aceitar e compreender e entender que isso vem de Deus. Porque o som ele veio do céu, ou seja, ele tem uma origem. Isso nos exemplifica muito, dizendo que nós não podemos, nós temos na verdade que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós sentimos dentro de um ambiente. E às vezes eu me assusto. Eu lembro de uma revista, já falei aqui várias vezes, e que o autor disse o seguinte, que um dos dons mais importantes do século XXI, que todo cristão deveria buscar, é o discernimento de espírito. Tem muitos demônios entrando dentro das igrejas, fazendo ciranda, e nós estamos aplaudindo, dizendo que é Deus trabalhando. Nós temos que tomar muito cuidado com os movimentos que acontecem dentro da igreja. Fogo estranho dentro da igreja. Outro ponto aqui é que a casa ficou cheia. Aqui eu não vou enfatizar a questão de estar cheia. Eu quero enfatizar a questão da casa. A casa nos lembra o quê? A família cheia do Espírito Santo. Ali
não eram pessoas, ali era uma família. Ali não eram agregados, pessoas desconhecidas, não. Ali eram irmãos em Cristo. Tome muito cuidado com uma igreja que trata as pessoas por causa do dinheiro. Tome cuidado com uma igreja que trata as pessoas de forma individual, parcial. Ei, nós somos a família de Deus. A casa ficou cheia. Então a casa fala muito dessa família, dessa união. O Espírito Santo só desce em ambientes ao qual, como o próprio texto bíblico diz, nós somos considerados a família de Deus. Então, se nós somos a família de Deus, todos são iguais perante Ele, tá bom? Então, guarde isso, analise isso, reflita sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu separei aqui 3 perguntas importantes, talvez seja a dúvida. Como pode o Espírito Santo habitar no cristão e enchê-lo quando o Novo Testamento ensina que o crente tem uma carne ou natureza pecaminosa? É uma pergunta. Eu coloquei aqui como resposta: o Espírito Santo pode habitar ao lado da natureza pecadora, porque ela é considerada crucificada ou morta, permanecendo como já julgada. Romanos capítulo 8, do 3 ao 4. Então nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok? Segunda pergunta: se o Espírito Santo está em nós, como ocorre o enchimento? Como é que somos cheios com o Espírito Santo? É uma pergunta. Inicialmente, ele deve receber o Espírito Santo por meio de um ato consciente. Essa percepção seria o selo de Deus, ou seja, todos os ambientes da nossa morada terrena passariam para o controle do Espírito Santo, ou seja, o homem deve abrir e render-se todos os aspectos da sua vida, assim ocupando, capacitando e guiando essa pessoa. Terceira e última pergunta que pode ser importante para você: ser cheio do Espírito Santo é uma opção ou não faz diferença? É uma ordem das Escrituras? O crente, resposta, né? O crente seja continuamente cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. E que ande em ou no Espírito. Gálatas 5, 16 ao 25. Ele não deve entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Nem extingui-lo. 1 Tessalonicenses 5, 19. Possui o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. São pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo, de sabedoria, fé, graça e poder. Você vai ver lá em Atos capítulo 6, do 3, versículo 5 e versículo 8. Então, essas manifestações por meio do conhecimento, da sabedoria, do poder, né? Nós vamos ver tudo isso ocasionando o quê? A ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Então você encontra em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Pedro capítulo de número 4. Então essas 3 perguntinhas eu achei importante colocar aqui, porque desvenda muitas coisas para nós, tá bom? Tópico 2, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Capacitando as testemunhas. Aqui você tem o exemplo de Pedro e de Paulo. Paulo para resistir a Elimas, tá? O mágico, e Pedro quando foi confrontado pelos sacerdotes, lá em Atos capítulo 4, versículo de número 8, tá? Então Pedro ali, ele teve ousadia, tá bom? E temor, e falou sobre as injustiças. Ou seja, esse Pedro agora, ele fala com ousadia e sem temor. Eu falei temor, né? Sem temor. E ele fala sobre a injustiça que ele estava
sofrendo. Paulo, ele vai fazer o quê? Repreender Elimas, o mágico, por causa da situação que aconteceu lá em Atos capítulo 13, versículo 9. A partir do capítulo 13, né? Então você compreende e entende que a ação do Espírito Santo ela é importante para que você tenha ousadia, para que você tenha sucesso, para que você vá além das suas forças e das suas limitações. Então, nós entendemos que para o Espírito Santo não existe um padrão de chamada. Pedro era um pescador à beira do lago. Paulo era um doutor da lei indo prender cristãos em Damasco. Então não há um padrão. Então você entende e compreende que fazer um discípulo demanda tempo, não é um ato único. Então levou tempo para que as coisas acontecessem e Paulo fosse o que ele foi, Pedro fosse o que ele foi. Então, quando nós olhamos aqui Atos capítulo 2, versículo 14, voltando lá, só adentro de uma questão, então, levantando-se Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-se nestes termos. Aqui é importante, porque antes dele iniciar o seu sermão no capítulo 2, você vê que não somente ele se levanta, mas os 11, inclusive o novo discípulo, o novo apóstolo, junto. E ele, que é Matias, né? Eles se levantam junto com Pedro. Eles levantando junto com Pedro, você tem a ideia de que eles estão dando autonomia a Pedro, eles estão dando credibilidade a Pedro e também aquilo que ele vai falar. Então é importante que quando o pastor se levante, os obreiros se levantem também. Quando um se levanta, todos se levantem para que essa pessoa não fique sozinho. O que acontece é que na igreja ou em algum determinado momento só um se levanta e os demais ficam calados, sentados, esperando a banda passar. Aqui não. Quando Pedro se levantou, os 11 se levantaram. Ou seja, nós estamos com o mesmo pensamento, com a mesma ideia. Aí o que é que Pedro faz? E levantando a sua voz, ele começou a explicar e falar sobre o seu sermão, tá? Então aqui nós temos também pessoas comuns que nós vamos abordar aqui no subtópico de número 2, tá? Então nós vamos ver que dentro dessa questão das pessoas comuns, se você for analisar a vida de Pedro, ele era uma pessoa comum. Se tinha alguém importante aqui realmente, seria Paulo, o mais importante, falando de títulos, né? Seria Paulo. Os outros tinham seus créditos, tinha as suas habilidades, mas Paulo tinha título. E isso fazia dele uma pessoa diferente, além de ser fariseu. Ele deixa muito bem claro, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Ele tinha título, ele tinha atributos, ele tinha peso. Mas quando você olha para a Bíblia, Deus usou pessoas de várias formas. O Espírito Santo trabalhou em vidas desde o mais simples até o mais nobre. Pessoas simples capacitadas. Aqui nós vamos falar de Ananias, de Estevão e Filipe. Ananias, ele era simplesmente um seguidor de Jesus. Tanto é que ele teve uma visão lá em Atos capítulo 9, versículo 17, a história mostra do versículo 10 ao 11, e no versículo 17 você vê ele chamando Saulo, né, estava cego ali, de meu irmão. Após ele tomar uma bronca do próprio Deus, e Deus falou assim, ó, este para mim é um vaso escolhido. Só que ele era uma pessoa comum, Ananias não era um profeta, não era um sacerdote, não era nada disso, uma pessoa comum. E Deus aparece para ele em sonho e fala para ele ir em determinado local. Enquanto Deus aparece para Paulo e fala para ele que vai ter um homem que vai aparecer lá e vai orar por ele, né?
E você tem aí Estevão, que era um homem cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder, fazia grandes prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos capítulo 6, versículo 8. Você também tem Filipe, que atraía as multidões para ouvir e viam os sinais que era feito através das mãos de Filipe. Então você encontra isso daí, essa história em Atos capítulo 8, versículo de número 6. Então são homens comuns, no caso aqui Filipe e Estevão, era um dos diáconos que foram escolhidos e selecionados. Tanto é que quando você olha para Atos capítulo 13, que nós tratamos, né, de forma teológica como uma igreja missionária, a igreja de Antioquia, na verdade ela foi fundada por leigos que formaram, se organizaram como igreja. Tanto é que a igreja de Jerusalém, quando fica sabendo, o que ela faz? Ela envia Barnabé para a igreja de Antioquia. E lá eles encontram profetas, eles encontram doutores, eles encontram pessoas leigas. E Barnabé se alegra de uma tal forma com aquele povo. E interessante que eles preservaram a questão dos apóstolos. Ninguém lá era apóstolo. Tinha profeta, tinha doutor, mas não tinha apóstolo. Era uma igreja formada por leigos, muito provavelmente devido a Atos capítulo 2, mas era uma igreja que respeitava os seus limites. E não tinha ali apóstolos, tá? Mas sim profetas e doutores, porque eles já entendiam que os apóstolos estavam em Jerusalém. E aí você vê Barnabé, que é José, né? Barnabé é um apelido. José, que é Barnabé, vai buscar Paulo e ele traz Paulo para Antioquia e fica um ano ensinando os irmãos ali de Antioquia. Então você percebe que é uma igreja que não tem muita instrução, mas tem muita fé e precisa de preparação correta. Então assim acontece a história, tá? Vamos lá. Subtópico de número 3, capacitando a igreja. A igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Ela é uma comunidade de crentes que é capacitada pelo Espírito Santo. Portanto, esse crescimento acontece de forma gradativa e contínua. Por quê? Porque ela está fazendo a proclamação pública do Evangelho, ela está formando de forma permanente os novos convertidos, porque não existe formatura para o cristão. Ela está evangelizando e discipulando, são duas coisas importantes que não se separam, tá? E tem uma mensagem clara e muito objetiva, que é falar do amor, da misericórdia e da graça de Jesus, tá bom? Então, Atos capítulo 9, versículo 31, que é citado aqui, você tem alguns elementos importantes, que essa igreja tinha paz e essa igreja também tinha o temor e o conforto do Espírito Santo. Depois você lê o versículo, você entende tudo isso. Era uma igreja que tinha paz, era uma igreja que tinha o temor do Senhor e era uma igreja que tinha o conforto do Espírito Santo. É uma igreja que tinha uma disciplina espiritual, e quando eu falo de disciplina espiritual, eu estou falando de algo que assegura o bem-estar e o bom funcionamento da obra de Deus. Tanto é que em Antioquia, após um culto, eles separam segundo as exigências do Espírito Santo e oram e impõem as suas mãos sobre Paulo para a sua primeira viagem missionária, Paulo e Silas, né? Então, vamos lá, vamos correr aqui um pouquinho, tá bom? O tópico de número 3, o Espírito Santo como fonte geradora de missão. Aqui nós já entramos propriamente dito no capítulo 13. Essa Antioquia da Síria não é única, existiam outras Antioquias, só que Deus trabalha de forma espetacular. Se um dos pontos de Atos 2 era propagar, fazer com que o evangelho chegasse aos gentios, Antioquia da Síria
era a cidade ideal para que essa missão acontecesse. Por quê? Porque Antioquia da Síria era a rainha do Oriente, era uma cidade de aproximadamente 500 mil pessoas e ficava a 24 quilômetros do porto de Seleucia. Era uma cidade portuária, então ficava bem pertinho. A cidade de Antioquia recebia anualmente diversas pessoas do mundo inteiro. Você andava nas ruas, você via pessoas falando em outras línguas por todos os cantos que você andasse. Era uma cidade perfeita, aonde as pessoas poderiam ouvir o evangelho, poderiam levar o evangelho para outros locais, e era dali um ponto crucial para a missão de Paulo e Silas, tá? Então, essa perseguição causada por causa de Estevão, muito provavelmente foi o estupim para que houvesse a diáspora cristã, né, dos cristãos, e muitos deles fossem aí para Antioquia da Síria, tá? E em Atos capítulo 11, versículo de número 26, como já foi falado, né, Barnabé ele vai atrás de Saulo para que ele, junto com ele, Saulo e Barnabé, ensinasse os irmãos de Antioquia. Daí ele se alegra, né, Barnabé ou José, né, ele se alegra por ver aquela igreja crescendo. Ele não repreende, ele deixa a igreja do jeito que está, mas diz, olha, precisa de mais ensinamento, precisa de mais reverência. Então vamos ensinar. Então aqui nós temos a questão o capítulo 3 do livro de Atos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja de Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário, né? Então, além de Antioquia da Síria, nós temos Fenícia e Chipre, que são citados. Tanto Antioquia, Fenícia e Chipre são consideradas, vamos dizer assim, cidades de refúgio, as mesmas cidades lá do Antigo Testamento, mas aqui já num ambiente todo moderno, onde os cristãos puderam se esconder em primeiro momento e depois fundaram suas denominações e assim propagaram o evangelho, tá? Só que entendendo que até então somente os judeus ouviam a mensagem, tá? Só que, como eu disse, essas pessoas, somente os judeus ouviam a mensagem. Quando esses cristãos que estavam em Atos 2 se espalharam, principalmente depois da morte de Estevão, você vê eles indo para Antioquia. Porque o texto ele nos deixa claro que eles começaram a pregar, alguém começou a pregar ali, aos gregos, né, que eram os principais povos daquelas localidades. E assim, a mensagem do evangelho começou a ser propagada não somente mais entre os judeus, mas também aos gentios. E é a partir de Antioquia, Fenícia e Chipre que essas igrejas começam a crescer. Antioquia da Síria tem uma maior importância dentro da Bíblia, mas também Fenícia e Chipre são localidades que o evangelho vai crescer entre os gentios, tá? Então vamos lá. Por causa disso, esse cristianismo começou a crescer. A estratégia missionária. Antes de nós entrarmos aqui, é bom nós analisarmos que Paulo dedicou 14 anos da sua vida a viagens missionárias e percorreu aproximadamente 16 mil km, né, em 4 viagens, incluindo a de Jerusalém para Roma. Tá? Ágapo, você vê aparecendo aí também, profetiza a fome na Judéia. Você vê o episódio em que Pedro é preso e Tiago, irmão de João, é morto por Herodes Antipas, que depois também vai falecer, vai morrer. Então, olha aqui, aliás, Tiago, irmão de João, morre. E depois você vai ver também, nesse mesmo capítulo, a história de Herodes Agripa, que morre, né? Então, você começa a analisar que esse capítulo 13 em diante, ele tem várias histórias que vão se correlacionando ali
e mostrando os seus desfechos, tá? E aqui, a estratégia, dentro dessa questão da estratégia missionária, além de orar, além de contribuir, nós temos o planejamento, nós temos uma identificação, uma preparação, o envio, né, e o cuidado. Então isso tudo nós estamos falando de estratégia missionária. A igreja teve cuidado para com Paulo de chegar a pontos em que Paulo fala, não mande mais ofertas, porque eu não preciso mais. Me mande ofertas que eu preciso de levar a tal lugar. E isso foi cumprido pela igreja. Enfim, esse sistema de apoio que Paulo fazia, que você vê muito bem nos trabalhos de Paulo, seja a curto, seja a médio, seja a longo prazo, nós temos que tomar como base. Qual é o nosso sistema de apoio? Nós precisamos, como cristãos, como igrejas, descobrir caminhos, ou seja, a realização do potencial financeiro, do potencial humano, ele deve ser observado. Nós temos potencial humano, nós temos potencial financeiro, ou seja, é só orar? É só contribuir? Não, eu preciso ter planejamento, eu preciso identificar quem pode ir, eu preciso preparar quem quer ir, eu preciso enviar quem está à disposição e eu preciso cuidar de quem já está lá. Então esse sistema de apoio, ele é muito importante, tá bom? Aqui em Atos capítulo 11, do 22 ao 30, nós vamos ver Barnabé fortalecendo os irmãos de Antioquia. Tanto é que é importante a pessoa de Barnabé, que ele aparece a primeira vez lá em Atos capítulo 4, versículo 36, quando ele doa para a igreja uma propriedade. E por causa disso, ele é chamado de Barnabé, né? Ele chama José, e ele recebe esse apelido carinhoso dos apóstolos. Aí aparece a história de Ananias e Safira, que quer imitá-lo, mas tem aí por trás desejos maldosos, tá? Então vamos lá. Então, Atos capítulo de número 13, versículo 2, o Espírito Santo separou um profeta e um doutor para a obra missionária, tá? Então nós entendemos aí que esses homens, eles foram separados por Deus. Eles foram separados pelo Espírito Santo, tá? Barnabé e Paulo. Depois, Paulo e Silas. Você entende que Barnabé era um profeta. Simeão era um profeta. Lúcio, o negro, era um profeta. Quem eram os doutores ali? Saulo e Manaém. Agora pare e analise. Simeão era um negro. Você pega também Lúcio, que era um negro. Você pega Paulo, que era um doutor. Você pega Manaém, que era irmão adotivo ou alguém muito íntimo de Herodes Antipas, que mandou matar João Batista. Você tem ali um grande doutor, Manaém. Então, quando vai ter a primeira separação missionária, Paulo e Barnabé, você entende que Deus, o Espírito Santo, separou um grande doutor, que é Paulo, mas separou um grande profeta, que era Barnabé. Então são dois elementos indispensáveis. Eu tenho uma igreja, é como se representasse uma igreja. Eu tenho uma igreja que é representada por Paulo, que é doutrinada, que é instruída, que é capacitada, que sabe o que fala, sabe o que pensa, sabe como fazer, sabe explicar, sabe interpretar e sabe aplicar. Mas por outro lado, eu não posso ter essa igreja somente enrijecida. Eu preciso de ter o quê? Liberdade de espírito. Isso eu vejo no profeta Barnabé. E nesse profeta Barnabé ele traz essa liberdade, essa leveza, essa espiritualidade. Então uma igreja, ela não pode faltar profeta, mas também não pode faltar doutor. Uma igreja não pode ter só doutores, tem que ter profetas. Não pode ter só profetas, precisa de um ensinamento mais apurado, precisa ter doutores. Então assim, nós encerramos a nossa revista, encerramos o nosso trimestre, falando aí sobre o poder de Deus na missão da igreja.
Espero que tenha sido compreendido pelos irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Me desculpe pelo tempo, né? É a última aula do nosso trimestre, mas estou muito grato e feliz. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo e o próximo trimestre.